Bom dia. Nessa videoaula de hoje, nós vamos a estudar dois limites importantes, né, que vamos a chamar limites fundamentais, certo? Mas antes de estudar os limites fundamentais, vamos a considerar alguns exemplos da teoria da aula anterior, né? Vamos a resolver alguns exercícios. Ou seja, considerar alguns exemplos. Vejamos aqui, né? Vamos a calcular o seguinte limite, né? Veja, o limite quando x tende a 4, certo? Nós temos aqui no numerador raiz quadrada de 2x mais 1, menos 3. No denominador, raiz quadrada de x menos 2, menos raiz quadrada de 2. Né? Uma visão rápida da função, que seria a função que seria essa aqui, né? Observamos que quando x é igual a 4, numerador e denominador são iguais a 0, né? Então, na verdade, quando x tende a 4, teríamos uma eliminação 0 por 0. Então, como dizia na aula passada, né? Não podemos aplicar as regras dos limites de funções. Então, nesses casos, o que se costuma aqui? Você vai transformar essa função, seja transformando para a diferença de quadrados, ou multiplicando por alguma coisa, dividindo pela mesma coisa, de outra forma de simplificar, né? Assim como está muito difícil, né? Então, veja, então, nós temos isso aqui, né? Então, a técnica que vamos a usar vai ser, vamos a formar uma diferença de quadrados, certo? Tanto no numerador como no denominador. Então, vejamos aqui. O que a gente fez, então, né? Se vamos a formar diferença de quadrados no numerador, o que fazemos aqui? Então, vamos a multiplicar pela mesma expressão, só com sinal diferente aqui. Tá vendo aqui? Que eu multipliquei aqui. Multipliquei por raiz quadrada de 2x mais 1 mais 3, certo? Mas como multipliquei o numerador, também vou a multiplicar o denominador, aqui embaixo. Denominador, certo? E aqui, no denominador, para formar diferença de quadrados, vou a multiplicar por qual? Porque raiz quadrada de x menos 2, menos raiz quadrada de 2. Então, vou multiplicar pela mesma expressão, só com sinal positivo. Aqui, assim, aqui, o que está aqui. Aqui, multipliquei no denominador, também vou a multiplicar o numerador, para não alterar a igualdade. Certo? O próximo passo, né? Agora, o que vamos fazer? No numerador, vamos multiplicar os dois primeiros parênteses. Esse com esse. Quando multiplica os dois primeiros parênteses, o que vai acontecer aqui? Aqui? Raiz quadrada de 2x mais 1 ao quadrado. Aí, cancela a raiz, por isso que vai ficar 2x mais 1. Menos 3 ao quadrado, 9. Que tá, certo? E aqui você está repetindo o terceiro parêntese, né? O fator. Tá? Aqui. E agora, no denominador, você vai multiplicar o primeiro parênteses com o terceiro parênteses. Certo? Com o terceiro parênteses. Aí, de novo, tem diferença de quadrado, né? Que seria o quê? Raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado dá x menos 2. Menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Que daria 2, que está aqui. Certo? E o segundo parêntese que está aqui, você repete novamente que está aqui. Certo? Aqui no primeiro parênteses tem aqui 2x mais 1 menos 9. Isso aqui vai ser 2x menos 8. Então, aqui nós vamos ter 2x menos 8. Certo? 2x menos 8. Qual é o próximo passo, então? 2x menos 8, você escreve o fator comum, que seria 2. Ficaria, então, 2x menos 8 é a mesma coisa que seria 2 vezes x menos 4. Beleza? E aqui repete o parênteses que está aqui. E aqui nós temos x menos 2 menos 2, seria x menos 4. Tudo certo? Agora, veja que apareceu um fator comum nos dois, tanto no numerador como no denominador, que seria x menos 4. Como x não é 4 aqui, está tendendo a 4, então você cancela aqui. Cancela x menos 4, cancela x menos 4. O que está ficando? Ficou duas vezes raiz quadrada de x menos 2 mais raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2x mais 1 e mais 3. Agora, se você observa, tanto o numerador como o denominador não tem nenhum problema com o número 4. Certo? Como não tem nenhum problema, como dizíamos na aula passada, né? Você simplesmente faz valor numérico agora. Troca onde tem x, troca por 4, né? E
Ao trocar x por 4, nós obtemos definitivamente 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 3. Seria a resposta. Tudo bem? Vamos ao chat a ver se tem alguma dúvida. Professor, Oi. eu não entendi qual que foi o mecanismo utilizado para cancelar o menos 4 com menos 4 ali. X menos 4, né? Sim, vamos a voltar aqui. Só pela própria divisão? É aqui que você falou? Essa linha? Dessa linha para de baixo foi Tá. retirado x menos 4. Sim, porque tá vendo aqui? Aqui tem o numerador x menos 4 como fator, e aqui no denominador x menos 4 como fator. Aí você cancela. Por quê? Porque o x, na verdade, não é 4, né? O x tende a 4. Ele é o mais próximo possível que você queira de 4, né? Aí por isso cancela. Aí você, quando cancela isso aqui, né? Por que cancela? Porque são fatores, também não são produtos, né? É como se tivesse você, vamos dizer, 2 vezes 3 sobre 2 vezes 5. Aí você cancela o 2, fica 3 quintos, né? O que ficou aqui? Cancelou 2, cancelou x menos 4, ficou o quê? Ficou 2 vezes esse parênteses que está aqui, tá vendo aqui? Escrevemos aqui, né? E no denominador, após cancelar x menos 4, ficou o quê? Esse parênteses aqui. Que está aqui. Entendi. Professor, por que lá em cima ficou limite x tende a 1? Ah, esse foi um erro. Esse só para você, para ver se estão acordados vocês. Certo. É 4, na verdade. Não é 1. Acontece, o erro de digitação. Na verdade é 4, né? Eu tinha um professor que ele, não sei se ele errava assim, de vez em quando, né? Ele sempre, eu faço assim para ver se você está acompanhando a aula, né? Tá. Se ajudar, você queria perguntar? Eu não entendi como é que deu 2 raiz de 2 sobre 3. Aí substitui, ajudar. Aí eu não fiz esse passo, mas vamos ver. Aqui você tem aqui, não é? Tá. Veja que aqui tem 2. Vamos aguardar esse 2 aqui, um minutinho. Você tem 2 aqui, né? 2. Um minutinho aqui, vamos lá. Só um minutinho aqui. Vou apagar aqui para não atrapalhar essa aqui. Tá. Guarda aqui, tem 2. Esse 2 vai multiplicar, certo? Tá. Quando x é igual a 4, o que acontece aqui? Tem de 4, mas vamos falar que x é igual a 4. Aqui tem 4 menos 2, 2. Então tem raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, 2 vezes raiz quadrada de 2. Então tem aqui 2. 2 vezes 2 raiz quadrada vai ser 4 raiz quadrada de 2. Guarda no numerador. 4 raiz quadrada de 2. No denominador, aqui x4 dá 8. 8 mais 1, 9. Raiz quadrada de 9, 3. 3 mais 3, 6. Você tem 4 raiz quadrada de 2 sobre 6. Cancela a metade, por isso que fica 2 raiz quadrada de 2 sobre 3. Ah, tá. Entendido. Pode repetir, professor? Eu ainda não consegui entender. Veja aqui, quando você observa que você tem uma expressão, né, que seria uma função irracional, racional, que você quer, e você observa quando x tende a algum número, e esse número que está aqui não tem nenhum problema para os dois, então o limite simplesmente é um valor numérico. Você vai trocar, onde tem x, você troca, aqui nesse caso aqui, você vai trocar x por 4. Aí desenvolve. Tá certo? Só trocar x por 4 aqui. Aqui o x4, né? 4 menos 2, raiz quadrada de 2. Mais raiz quadrada de 2, 2 vezes raiz quadrada de 2. Como está multiplicando por 2, 4 raiz quadrada de 2. A mesma coisa no denominador. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Aí cancela o 2, por isso que fica essa expressão aqui. Tudo bem? Certo, não sei quem perguntou agora, acho que foi Júlia, né? Tudo bem, Júlia? Aí, como não tem problema, aí você substitui o x pelo 4. Tá ok. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo? O próximo exemplo é um pouco mais trabalhoso, né? Eu decidi considerar esse exemplo porque é bem didático, né? Então, e vai ajudar a resolver outros tipos de limites que tenha mais ou menos essa aparência. Tudo certo? Vejam aqui, o beta é algum número
real, mas vamos ver que tipo de real é. Como aqui veja que tem raiz quadrada de beta, então o beta não pode ser negativo. Tudo certo? Por que não pode ser negativo, né? Porque, obviamente, não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, o beta pode ser zero ou positivo. Tudo certo? Aqui que a maioria dos alunos fala, mas por que não coloca um número? Por que não coloca o 3, por que o 4, né? Para resolver. Então, é o que sempre bato na tecla, né? É melhor vocês aprenderem a resolver casos gerais, porque se você coloca o 3 seria um caso particular. Aí, quando você aprende a resolver para qualquer número real positivo, aí fica mais fácil. Tudo certo? Vejam aqui, as contas aqui também, a simple vista pode parecer difícil. Então, o que eu vou fazer? Vamos indo tranquilo. Quando está difícil, então a gente vai para a lousa virtual. Certo? Então, vejam aqui, né? Uma visão geral da função, né? Que seria aqui. O que observamos aqui? O que acontece com a função quando x tende para beta? Vamos observar um numerador. Aqui nós temos raiz quadrada de beta, né? Se troca x por beta. E aqui tem menos raiz quadrada de beta. Então, esses dois primeiros termos se vão anular, certo? Zero. E, obviamente, esse termo que está aqui também se vai anular, né? Porque quando x é beta, tem beta menos beta, zero. Então, o numerador vai para zero. E o denominador? Quando x é beta, seria b ao quadrado menos beta ao quadrado, também dá zero, né? Então, teríamos uma indeterminação 0 por 0. De novo, não podemos aplicar as propriedades dos limites das funções. O que vamos fazer? Aqui, obviamente, usa alguma artifício, alguma técnica especial para simplificar a expressão, né? Então, o que fazemos aqui? Vejam aqui tem a função, não é? Qual o próximo passo? Vamos a dividir essa função aqui em duas partes. Qual a primeira parte, né? A primeira parte, veja que esse aqui é o denominador. Certo? Só aqui. Ele pegou tudo. O que vamos a fazer aqui? Vamos a escrever isso aqui como sendo aqui. Raiz quadrada de x menos beta sobre o denominador. O que eu escrevi aqui. Certo? Mais raiz quadrada de x menos beta sobre o denominador. Tá aqui. Você dividiu o limite em dois limites, certo? E no primeiro limite, agora nesse limite aqui, o que vamos fazer aqui? Vamos a transformar o numerador em diferença de quadrados. Tá certo? Para formar a diferença de quadrados, o que eu vou multiplicar, né? Alguns falam que se chama conjugado, por exemplo, esse aqui, né? Seria multiplica por raiz quadrada de x mais beta. O que eu fiz aqui, tá vendo aqui? Raiz quadrada de x mais beta. Mas como está multiplicando o numerador, também tem que multiplicar o denominador, para não alterar. Certo? E no segundo limite, veja que não fiz nada, né? Tá como está, assim. Não, na verdade, não é que não fiz nada. Aqui, no numerador está normal. Agora, o denominador, vejam o que eu fiz aqui. No denominador, dentro da raiz, nós temos uma diferença de quadrados. Certo? Então, essa aqui vai x ao quadrado menos beta. Vou escrever como sendo x menos beta vezes x mais beta. Então, quando eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de a vezes b, esse aqui é igual que raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b. Certo? Está aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, veja aqui, vamos agora à terceira linha, né? Agora, veja, vamos apagar aqui para não atrapalhar. Tá. Agora, veja aqui, estou multiplicando aqui nesse numerador aqui. Só numerador aqui. E esse aqui tem diferença de quadrado, né? Ou seja, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de beta ao quadrado, beta. Certo? Então, tem x menos beta. E no denominador, reescrevo o que tinha antes, que está aqui. Veja que se repete aqui. Não fiz nenhuma alteração por enquanto. Certo? E aqui, no segundo limite, veja que vou cancelar. Raiz quadrada de x menos beta, cancela com raiz quadrada de x menos beta aqui. Por isso que fica aqui no numerador, vai ficar 1. E no denominador vai ficar raiz quadrada de x mais beta. Aqui. Tudo certo? Veja que com o segundo limite já não tem nenhum problema. Nenhum problema. Então, ele vai acompanhar até o final, até realizar a operação de limite. Por enquanto, eu vou repetir, né? Então, com esse limite aqui, já não me vou preocupar mais. Agora, a preocupação é com relação a esse limite que está aqui. Tá certo? Então, veja o que vamos fazer de novo aqui, né? Com relação a
a esse limite que está aqui. Aqui é x menos beta, que está aqui. Eu vou escrever como sendo o quê? Raiz quadrada de x menos beta vezes raiz quadrada de x menos beta. O que eu escrevi aqui? Na verdade, eu escrevi como se fosse qualquer número A positivo, por exemplo, A pode ser escrito como raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A. Concorda? É o que eu fiz aqui. X menos beta é igual a quê? Raiz quadrada de x menos beta vezes raiz quadrada de x menos beta. Quando você realiza essa operação que está aqui, vai dar x menos beta. Por que a gente escreveu assim? Porque vamos a cancelar um pouquinho o que está dentro, com o denominador. Tá certo? Tá. Agora vejam aqui, o que mais estamos fazendo aqui? Aqui, vamos apagar aqui para ajudar um pouquinho. Agora, nesse denominador que está aqui, vejam que dentro da raiz tem diferença de quadrados, que seria x menos beta vezes x mais beta, que está aqui. Tá certo? E vezes esse parênteses que está aqui, raiz quadrada de x mais beta. Mas aqui, ainda nesse denominador que está aqui, eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? Raiz quadrada de x menos beta vezes raiz quadrada de x mais beta. Aí por isso que eu vou cancelar raiz quadrada de x menos beta, cancelo aqui esse, com um deles aqui. Tudo certo? Tá. E aqui, como para repete o que está anterior, né? Não tem nenhuma mudança aqui. E aqui, o que ficou aqui? Agora, veja, esse aqui foi cancelado, beta, raiz quadrada de x menos beta, raiz quadrada de x menos beta. Então, o que vamos a fazer aqui? Eu vamos escrever sobre o mesmo sinal, o quê? Raiz quadrada de x menos beta sobre raiz quadrada de x mais beta. Como tem a mesma raiz quadrada, então é por isso que escrevi esse mesmo que está aqui. E o que sobrou no numerador? Tem 1, e no denominador está multiplicando por raiz quadrada de x mais beta, certo? Está aqui. E no segundo limite é o mesmo que está aqui. Agora, vamos a trocar, porque não tem nenhum problema já, veja aqui, né? Quando x tende a beta, aqui o primeiro fator vai ser 1 sobre raiz quadrada de beta mais raiz quadrada de beta. No entanto, aqui nessa raiz, nós temos, quando x tende a beta, aqui vai ter beta menos beta, 0. O numerador vai ser 0, né? E no denominador vai ser 2 beta. O 0 dividido por qualquer número diferente de 0, dá 0. Então, portanto, esse limite primeiro vai ser 0, né? E o segundo, quando x tende a beta, aqui vamos ter beta mais beta, né? Ou seja, 1 sobre raiz quadrada de 2 beta. Tudo certo? Conseguiram acompanhar as contas? Sim. No caso, ele deu dois limites diferentes. Ficou 2 limites diferentes. Não, eu simplesmente dividi o limite, né? Em duas, né? Só com a finalidade de poder trabalhar com cada uma delas, né? Para facilitar. Vejam que quando você resolve, calcula um limite, né? Não existe um único método. Pode ser que se você pede ajuda para alguém, por exemplo, seja um monitor ou outro professor, né? Obviamente ele vai ter outra ideia e vai tentar resolver, vai tentar calcular esse limite usando outro artifício, outras ferramentas, certo? O importante aqui é resolver corretamente, porque o limite tem que ser único. Não pode ter outra pessoa que resolva e diga o limite vai ser um valor diferente que esse aqui. Então, alguém está errado. Ou uma pessoa ou outra, ou os dois estão errados. Certo? O limite tem que ser único. Não importa qual a ferramenta que você usa para resolver, mas é importante que resolva corretamente, porque o limite é único. Tudo certo? Esse tipo de limites, quando a gente vai estudar derivadas na segunda unidade, né, vai ser muito fácil. A derivada é uma ferramenta poderosa para calcular limites, sobretudo indeterminações, né? Vamos ver um pouco mais para frente. Tudo bem? Podemos passar para o próximo? Eu estou analisando aqui ainda, professor. No caso, então, na primeira linha da resolução, a gente dividiu em duas frações, correto? Para simplificar. Isso. Depois a gente fez a diferença de quadrados. Isso. Tá. Eu usei esse caminho para meu ver, porque para simplificar, foi mais fácil. É como se você tivesse assim, Carlos, A mais B sobre C. É a mesma coisa que dizer A sobre C mais B sobre C. Não é? A mesma coisa. Então, assim dessa forma, para mim foi mais fácil trabalhar
a fração toda, né? Dividir em duas e aí trabalhei em cada um por separado. Ficou mais fácil. Tá, deu para entender. Uhum. Qualquer coisa, também a aula está sendo gravada, né? Aí vocês Ah, é, tranquilo. tá bom? E também está postado, esse aqui vou postar também, é o PDF, aí vocês veem com mais calma. Bom, vamos continuar aqui. O próximo exemplo aqui, ele também é interessante, né? Vejam aqui, né? Aqui já, vejam que aqui fala que mostre, né? Porque o limite já está calculado, na verdade. Na verdade, pedimos que mostre, né? Ou verificar, deixa aqui. Qual é o limite? O x tende para zero. Qual que é a função? A função 1 mais x elevado a n menos 1 sobre x. Essa aqui é a função. Certo? E esse limite é igual a n. Onde n é um número natural. Ou seja, que significa n pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tudo certo? Veja que, na verdade, 1 mais x n se chama binômio de Newton, né? Tudo certo? A gente sabe o desenvolvimento, por exemplo, 1 mais x elevado ao quadrado. Ou seja, a mais b ao quadrado, né? 1 mais x ao cubo, sabe de cabeça, né? Agora, quando é 4, já complica. 1 mais x elevado a 4 potência. 1 mais x elevado a quinta potência. Complicou mais ainda, né? 1 mais x elevado a 6. 1 mais x elevado a 1 milhão. Aí se complicou demais, né? Mas existe uma fórmula. Eu não sei se vocês estudaram análise combinatória, por exemplo, na escola, né? Ou em algum outro lugar, onde tem uma fórmula para desenvolver 1 mais x elevado a n, né? Usando o número de combinações. Vocês já viram na escola essa fórmula? Eu lembro de ter visto, mas eu não lembro o conteúdo. Certo. Tem também que ajuda para n não muito grande, por exemplo, tem o triângulo de Pascal que usa, né? Aí usam os coeficientes. Tem vários métodos, né? Então, é isso aí que nós vamos usar. Certo? Vamos lá, então. Pela fórmula de número de Newton, vamos trabalhar só por enquanto com essa função que está aqui. Essa função aqui. Certo? Aqui o único, vejam aqui de novo, né? Quando x tende para zero, o que acontece com... O que acontece aqui? Aqui tem 1 elevado a n, n é número natural. Então, portanto, vai dar 1, né? 1 menos 1, 0. E aqui, obviamente, o denominador também é 0. Temos indeterminação 0 por 0. Então, o que fazemos? Vamos a trabalhar, né? Mas aqui, veja que, pela forma de binômio de Newton, 1 mais xn tem esse desenvolvimento que está aqui. Vocês acreditam em mim que vai ser isso aqui? Ou querem que eu explique por que Deus é? Eu gostaria que explicasse com valores numéricos. Então vamos a descompartilhar aqui e vamos para a lousa, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vamos a descompartilhar. Está lento meu computador hoje. Acho que tem muitos artigos, muitos arquivos. Tá. Agora vamos a compartilhar a lousa. Certo? Vamos lá. Tá. Veja aqui. Eu vou fazer em geral, não para uma x, A mais B, por exemplo. Você tem aqui. Foi aqui. Só um minutinho aqui também. Travou aqui um pouquinho. Travou a caneta um pouquinho, se chamamos. Não só a caneta travou. Até o mouse não tá reagindo. Um minutinho. Pronto, agora sim. Agora preciso apagar aqui. Vamos lá.
Vejamos aqui, né? Nós temos isso aqui. A mais B elevado a N. Certo? Como eu dizia, N é um número natural, né? Quando N é igual a 2 ou 3, a gente sabe resolver de cabeça, né? Aí complica quando a partir de 4 para cima, né? Então, mas existe uma forma geral. Vamos escrever em forma sumatória. Essa expressão que está aqui, não sei se vocês já viram na escola, né? Se chama sumatório, suma. Então, vamos a colocar um índice de K que vai de 0 até N. Certo? Vou explicar agora aqui. E aqui tem o número de combinações, assim, né? C, aqui N, e aqui você vai agrupar em grupos de K elementos, certo? C, K, N. E aqui você coloca o A, assim, A. Aqui nós temos aqui N, aqui seria N menos K, vai aumentando, vai N, e aqui temos B, olha, aqui seria N menos K, aqui, N menos K, e aqui tem B elevado a K. O que significa isso? Quando você, por exemplo, desenvolve o binômio de Newton, A mais B ao quadrado, por exemplo, né? O que acontece com o expoente de A? O expoente de A vai decrescendo, né? Por exemplo, A mais B ao quadrado seria A quadrado mais 2 vezes AB mais B quadrado. Ele vai decrescendo. O primeiro termo começa com o expoente 2, o segundo expoente 1 e o terceiro com o expoente 0. Não é? E o que acontece com o expoente de B? Ele vai crescendo. Começa com o expoente 0, depois 1, aí termina em 2. E outra coisa que devemos saber também, quando você desenvolve A mais B, por exemplo, ao quadrado, tem 3 termos. Quando desenvolve A mais B ao cubo, tem 4 termos. Ou seja, o número de termos sempre vai ser maior em 1 que o expoente. Certo? Então, vamos explicar aqui. O que é esse CNK? C é o número de combinações de um conjunto com N elementos quando você forma grupos de K elementos. Né? Isso aqui, por definição, é o quê? N fatorial sobre N menos K fatorial vezes K fatorial. Aqui você tem que fazer a convenção, né, que a fatorial de 0 vai ser igual a 1. Certo? Tudo certo? Então, essa aqui é a definição de um número de combinações de um conjunto de elementos quando forma em grupos de K elementos. Isso aqui vamos a escrever explicitamente alguns termos. Então, veja, esse índice K que está aqui, ele significa que o K vai variar de 0 até N. Esse N que está aqui é fixo. É como se você quer encontrar, por exemplo, A mais B elevado a 1 milhão, potência 1 milhão. Exagerando, né? Então, aqui o N vai ser 1 milhão. O que vai mudar vai ser K. Então, o K vai de 0, passa por 1, passa por 2, 3, 4, até chegar a 1 milhão. Certo? Então, como a gente não sabe qual expoente, estamos dizendo N. Então, o que significa? Então, o primeiro termo, veja que vai ser aqui. Quando K igual a 0, então vai ser C. Veja que o N não vai mudar, porque é fixo, né? N, o K vai mudar 0, primeiro termo. Aí depois temos aqui A elevado a N menos K, mas K é 0, né? Então vai ficar N. E aqui veja que K igual a 0. B elevado a 0 dá 1. Então esse seria o primeiro termo. Certo? Mas, agora vamos ao segundo termo. Vamos escrever aqui. O segundo termo é quando K igual a 1. Aqui tem 1 e aqui tem N. E aqui vai ficar o quê? A N menos 1 vezes B elevado a 1, né? Porque tem K. Agora o terceiro termo, quando K igual a 2. Aqui vamos escrever aqui. Mais o C2N. Aqui vai ficar A N menos 2. E aqui vai ficar B ao quadrado. Tudo certo? Mas aqui tem reticências. Agora vamos escrever o penúltimo termo. O penúltimo, aqui a reticência significa que tem mais termo. O penúltimo termo vai ser quando K igual a N menos 1. Então vamos fazer aqui CN, N menos 1. E aqui vai ser Kn menos 1. Então aqui vai ficar A1. E aqui vai ficar Bn menos 1. E o último termo vai ser quando K igual a N. Então vai ficar mais Cn, N. E aqui quando K igual a N, N menos N dá 0. Então não vai ter A, vai ter só Bn. Tudo certo? Mais ou menos seria assim. Tudo certo? Agora vamos calcular o número de combinações, por exemplo. Nós precisamos saber. Então vamos calcular Cn0. Por exemplo. Cn0 vai ser igual aqui, por definição. Fatorial de N sobre
n menos 0 dá 0. Então, aqui vai ter fatorial de n, tá vendo? Porque o k é igual a 0, então. E vezes fatorial de 0. O fatorial de 0, como dizíamos, é igual a 1, né? Tem um n fatorial cancela, então aqui vai ficar 1. Certo? Então, se n0 é igual a 1, vamos a calcular agora mais coeficientes. Cn1. Cn1 é igual a que n fatorial sobre n menos 1 fatorial vezes 1 fatorial. Mas n fatorial, como vocês sabem, posso escrever como sendo n vezes n menos 1 fatorial. E aqui eu tenho n menos 1 fatorial. Certo? Fatorial de 1 dá 1. Aí cancela n menos 1 fatorial, então isso aqui vai ser igual a n. Vamos calcular mais um aqui. Cn2. Isso aqui vai ser n fatorial sobre n menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Igual. N fatorial vou escrever da seguinte forma. Vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. E aqui embaixo vai ficar n menos 2 fatorial. O fatorial de 2 vai ser igual a 2. Como podem ver, cancela n menos 2 fatorial, cancela. Então, o que vai ficar? N vezes n menos 1 sobre 2. Tá certo? E assim você calcula os outros. Vamos calcular agora o último termo aqui, CNN, que é igual. Não é aquela emissora de notícias CNN, né? Coincidência. CNN. Isso aqui seria n fatorial, n menos n, 0 fatorial e fatorial de n. Isso aqui também vai ser igual a 1. Certo? Então, agora sim podemos escrever, no nosso caso, por exemplo, né? Nós temos aqui 1 mais x elevado a n. Tá certo? É como se vocês olhassem a fórmula, aqui, o x vai ser, o a seria o x, aliás, o a seria 1 e o b seria o x. Concordam? Então, vamos a ter o quê? Veja aqui, no nosso caso vai ser o a vai ser igual a 1 e o b vai ser igual a x, né? Certo? Porque nós queremos 1 mais x elevado a n. Então, pela fórmula vai ser igual a quê? Cn0 é igual a 1. Então, e o a que é igual a 1, então temos 1. Então, o primeiro termo vai ser igual a 1. Mais o segundo termo, vamos a subir. O segundo termo é Cn1. Cn1 também calculamos, é igual a n. E 1 elevado a n menos 1 dá 1. E b é igual a x. Então, vai dar o quê? Vai dar nx, né? Vai dar assim, nx. Mais o próximo termo vai ser Cn2. Cn2 está aqui. N vezes n menos 1 sobre 2. E aqui nós temos aqui, se vocês observam aqui, todos onde tem a elevado a um expoente sempre vai ser 1. Tá certo? Porque 1 elevado a qualquer expoente dá 1. E o b vai ser, que é x, vai dar x ao quadrado. Certo? Aqui vai dar x ao quadrado. E aqui é fácil ver, né? O próximo termo vai ser o quê? É fácil adivinhar. Vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2. E aqui vai dar 3 fatorial. Fatorial de 3, fatorial é 6. Vezes x ao cubo. Certo? Vai colocar aqui reticências. E aqui vamos ir ao último termo. Qual é o último termo? O último termo é CNN. CNN também é igual a 1. E aqui vai ficar x elevado a n. Certo? Nós temos aqui o desenvolvimento de 1 mais x elevado a n. Então, essa expressão que está aqui, nós vamos a substituir. Eu vou passar aqui, então, já logo o limite, né? O limite, quando x tende para 0. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos 1 mais x elevado a n menos 1 sobre x, né? E nós temos que provar que esse limite vai ser igual a n, certo? Então, aqui vamos a substituir aqui. Aqui tem limite, quando x tende para 0. 1 mais x elevado a n, veja que nós encontramos aqui, né? Vamos a reescrever. Aqui tem 1 mais nx mais n vezes n menos 1 sobre 2 x ao quadrado. Vamos um pouquinho para a direita, se tem espaço. Vou colocar aqui reticências, mais
Eu já não vou escrever esse termo que está aqui, porque não cabe, né? Então, vou ir diretamente para o final, o último termo. O último termo é que xn mais xn. Isso aqui com relação ao desenvolvimento de 1 mais xn. E aqui tem menos 1. Certo? Então, aqui vai ter menos 1. E tudo isso aqui sobre x. E aqui, como podem observar, eu vou cancelar 1 e menos 1. Então, vamos a colocar aqui vermelho, só para fazer o cancelamento, né? Vou cancelar esse com esse. O que ficou? Vejam que todos os termos que ficaram no numerador contém x. Por exemplo, o primeiro termo que vai ficar vai ser nx. O segundo, n vezes n menos 1 sobre 2, x ao quadrado. Obviamente, o próximo termo vai ser x ao cubo vezes algum número. O próximo, x ao quarto, até chegar a xn, não é? O que vamos fazer, então, agora? Vamos a colocar o x em evidência. Vai ficar assim. Igual, limite, quando x tende para zero. No numerador, vamos aqui, colocamos o x em evidência. Coloco o x em evidência, o que ficou aqui? Aqui ficou n, e aqui ficou mais n vezes n mais 1. Aliás, n menos 1. Só um minutinho. N menos 1 sobre 2. E aqui ficou x, tá certo? Porque você coloca x, então fica x. Mais reticência. E aqui vai ficar x, n menos 1. Deixou o parênteses aqui. E aqui embaixo tem o x. Tudo certo? E aqui, usar agora. Vamos agora cancelar o x aqui. Cancela e cancela, né? O que ficou? Ficou igual. Ficou limite. Quando x tende para zero. Vou colocar um parênteses agora. Ficou aqui n mais n vezes n menos 1 sobre 2 x. Obviamente aqui esse termo aqui que a gente sabe que seria o quê? Seria n vezes n menos 1 vezes n menos 2 sobre 6, né? 3 fatorial. E aqui vai ser x ao quadrado. Ah, não coube aqui. Não deve ter escrito isso aqui. Vou escolher aqui mais reticências. E aqui o último termo vai ficar x n menos 1. X n menos 1, tá certo? Fechou aqui. Vejam que a partir do segundo termo, todos os termos contêm x. Aqui esse segundo termo contém x, tá vendo aqui? Aqui seria x ao quadrado. Então, o que acontece quando toma o limite? Então, vai ser o limite de n, como é constante, vai dar o próprio n, né? Vamos a descer um pouquinho. Ou seja, o que significa isso? Isso aqui vai ser igual a assim. Limite, quando x tende para zero, que é do primeiro termo, vou escrever aqui n, mais o limite do segundo termo que está aqui. Tudo certo? Mas observem que n vezes n menos 1 sobre 2 é uma constante. Então, posso escrever fora do limite. N vezes n menos 1 sobre 2, limite, quando x tende para zero, de x, né? Vamos ao próximo agora. O próximo aqui. Aqui nós teríamos o que também constante. Escrevemos por aqui. N vezes n menos 1 vezes n menos 2 sobre 6. E aqui tem o limite quando x tende para zero, de x ao quadrado, certo? Aqui. Mais reticências, mais até chegar ao último termo. Vai ser igual ao quê? Limite, quando x tende para zero, de x n menos 1. Tudo certo? O que observamos aqui? Como dizia, né? Essa n é constante. O limite de uma constante, como já vimos na aula anterior, é igual a n. E aqui, essa aqui é constante. E aqui, quando x tende a zero, então o limite vai para zero. Então, vamos usar aqui. Então, esse aqui vai para zero. E aqui é a mesma coisa, vendo aqui. X ao quadrado, quando x vai para zero, também vai para zero. Todos vão para zero. Então, todos os limites, depois do segundo termo até o último, vai dar zero, né? Por isso que fica só n. Por isso que esse limite é igual a n. Tudo bem? Bem detalhado aqui a resolução, né? Eu ainda gostaria que tivesse exemplo com valor numérico. Mas por que a gente não resolveu geral? Camila, o numérico é mudar, né? Quando você aprende a resolver geral, é muito mais. Porque aí você resolve para todos. Mas se eu não estou entendendo geral, como é que eu vou fazer um específico?
Não, mas aún por isso estou perguntando se entendeu agora qual é esse movimento. Por exemplo, você pode aprender a fazer, vamos supor, 100 para 8. Vamos supor que coloque aqui. E aí na prova vem para 12. Aí você vai ter que fazer todo para 12 o mesmo cálculo. Ah, mas eu não, Aí eu quando não você... consigo entender dessa forma. Eu acredito que a maioria daqui também não, com a forma geral. Bom, sinal de silêncio, não sei se concordam com a Camila. Quem cala consente. Eu também concordo. Eu tô Assim é tentando mais entender a forma complicado. geral. Mas eu acho que essa De ficou forma mais geral, difícil fica- por eu fica não muito- saber o binômio de Newton. Sim, o binômio de Newton aqui, como eu falei, tem essa fórmula, né? Aí se você quer para 8, basta trocar N por 8. Se você quer 12, basta trocar N por 12. Aí você obtém Mas, todo. professor, da mesma forma, assim também com os números. Oi? Da mesma forma que o senhor faz, assim, substitui geral por qualquer número, o senhor também fazendo com número, a gente pode substituir por qualquer outro número. Porque foi dessa forma que a gente conseguiu aprender durante todo Sim, o por exemplo, ensino, a se eu faço, escola. veja aqui, se eu faço não vamos supor para 7, vamos supor, N igual a 7. Aí quando você vai fazer para 12, aí você tem que refazer as contas de novo. Porque vai ser diferente, vai ter termos maiores. Se você aprender para 3, vai ser difícil fazer para 7, porque você vai refazer todas as contas para 7. Se faz para 12, aí tem que fazer mais contas. Então, quando você faz para N suficientemente grande, aí você pode fazer para outros menores. Mas isso eu acredito que é uma forma de que você entenda, não que os alunos entendem. Tudo bem, vamos colocar um número aqui para... Aqui, precisamos um pouquinho mais de espaço. Acho que tem espaço ainda. Veja aqui, vamos então calcular esse limite aqui. Limite, o x tende para 0, e vamos aqui escrever aqui 1 mais x elevado a 4, por exemplo, né? Menos 1 sobre x, certo? Vamos calcular isso. Isso aqui, pelo binômio de Newton, esse aqui não podemos encontrar. 1 mais x elevado a 4, né? Ou você pode usar também o triângulo de Pascal, nesse caso aqui. Como é menor, dá para fazer, né? Vocês colocam aqui tudo, 4, né? Aqui, assim, até 5. Porque você tem... o número de termos aqui vai ser 5, né? Porque 4 é o expoente. Então, aqui que você vai escrever aqui. Aqui corresponde quando é 0, né? Quando n igual a... Quando 0, aqui quando é 1. Então, aqui vai ficar 1. Assim. Aqui quando é 2. 1 mais 1, aqui fica 2, aqui fica 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E aqui 1, né? E aqui 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E 1. Certo? Então, nós queremos esse coeficiente que está aqui. Então, vamos lá. Esse aqui vai ser igual a quê, né? Limite. Eu estou fazendo com o triângulo de Pascal, mas nada impede você fazer com o binômio de Newton, né? Usando o número de combinações. Assim, essa forma que eu fiz aqui. Tá certo? Aqui você só troca o n por 4, né? Aqui o n por 4 e assim vai. Dá no mesmo. Mas isso aqui é mais fácil porque isso aqui acredito que na escola vocês viram aqui, né? Tá, vamos lá. Tá, 1 mais x ao quadrado. Lembrando que o expoente do primeiro termo, ele vai diminuindo e o expoente do segundo termo vai crescendo. Então, isso aqui como vai ser 1 elevado a 4, que dá 1. E o coeficiente dele vai ser igual a 1. Então, aqui vamos ter aqui 1 mais... O coeficiente do segundo termo vai ser igual a quanto? Também vai ser igual a... Aqui, vai ser igual a 4. Certo? Vai ser 4 vezes... E aqui tem 1 elevado ao cubo, que dá 1, né? E aqui vai aparecer x. Certo? Porque aqui o x começou de 0, aqui tem 1, né? Mas, agora o próximo seria 6. 6, 1 elevado ao quadrado vai ser 1, e x aqui vai ser x ao quadrado. Aliás, x aqui seria 1 ao cubo. Mais 4x ao cubo e mais x a quarta. Tem mais espaço aqui. Esse aqui fechou aqui. Esse vou alongar um pouquinho mais para a direita. Só para escrever aqui.
Só um minutinho aqui, tá demorando. Tá certo? Isso aí, então, é com relação ao desenvolvimento de 1 mais x elevado a 4, tá certo? E aqui tem menos 1. E aqui embaixo x. Veja que eu fiz aqui com o triângulo de Pascal, porque é mais fácil, né? Veja que os coeficientes do desenvolvimento do binômio de Newton correspondem a esses números do triângulo de Pascal. Tá vendo? 1, 4, 6, 4, 1. E aqui, veja que esse 1 que está aqui, cancela com esse 1 aqui. Cancela. O que ficou aqui? Ficou limite. O x tende para 0. O que ficou aqui? 4x mais 6x ao quadrado, mais 4x ao cubo, mais x4. Sim? Tudo sobre x. E aqui observe que todos os termos que ficaram no numerador, todos são múltiplos de x. Todos, certo? Então aqui nós podemos dividir por x diretamente, né? Aqui será limite, quando x tende para 0. Divide tudo por x. O que acontece então agora? Aqui vai ficar 4. Aqui fica 6x mais 4x ao quadrado. E aqui fica mais x ao cubo. Certo? Uma forma mais explícita, poderia você colocar x em evidência no numerador. Aí depois cancela com x de baixo, né? Certo? E aí observa que todos os termos a partir do segundo, todos os termos que estão aqui, eles contêm o x. Contêm, na verdade, potências de x, né? Portanto, o limite deles vai ser 0, quando x tende para 0. O que ficou? Ficou só o termo constante, 4. Certo? Ou seja, nós verificamos que esse limite vai ser igual a 4, né? A esse expoente que está aqui, que nós queríamos. Obviamente, se aqui é potência 5, aqui vai ser 5, né? Ali só teria para um número específico, por exemplo. E agora ficou mais claro? Nossa, cristalino. Bem mais fácil agora. Sim, agora eu faria, se você n igual a 1000, por exemplo, aí vai ficar um pouco mais difícil, Mas isso né? é quando quando é o valor 1 ou depende do Não, expoente? o que varia é só o expoente. Veja que o 1 mais x não Ok. é fixo, não. Quando é. Obviamente aí vai ser difícil você fazer o triângulo de Pascal, né? Porque vai ficar vai faltar folha no caderno. Então aí por isso é melhor fazer a fórmula de número de combinações. Então, por exemplo, se tivesse um número diferente do 1 e menos 1, do mesmo jeito o resultado seria o valor do expoente? Não, Não. só para esse caso que está aqui. Assim, Ah. se aqui não fosse menos 1, fosse outro, aí não seria. Aí não seria. Então, Aí seria você infinito. substituiu o x pelo 0 Uhum. no final? Sim, isso mesmo. No final, substitui x por 0. Mas isso é uma regra? Tipo, sempre tem que acontecer? Sempre, não falei, quando você transforma a expressão de uma forma que não tem margem de determinação, ali você simplesmente faz valor numérico. Porque na verdade, no limite, né? Não é praticamente 4, é mais alguma coisa que tende a 4, praticamente muito próximo que você queira. E é difícil imaginar alguma coisa próxima de 4. É muito difícil. É quase impossível. Por isso que fala no final é 4, né? Como falei, é um número perto de 4. Alguém pode falar 3,9999. Não é porque você 3,999999. Também fala outro não, aí você agrega mais 9 à direita, aí você está mais próximo. Então é difícil indicar qual é o próximo, sabe? Então você pega o próximo, por isso coloca 4, né? Valor numérico. Porque o resultado é em no limite. No limite. Tudo Certo. Deu para entender. bem? Vamos agora descompartilhar a lousa e vamos voltar para os slides. Um minutinho. Tudo certo. Agora vamos a estudar os limites fundamentais. Primeiro, o primeiro limite fundamental. Tá certo? O primeiro limite fundamental, esse aqui vocês vão guardar esse resultado, né? Aqui é o limite quando o limite que é a função de seno de x sobre x quando x tende a 0, né? E esse limite vai ser igual a 1. Veja que quando x tende para 0, o que acontece com a função seno?
ele também tende para zero, né? Porque seno de zero é zero. E, obviamente, o denominador também é zero. Então, tem indeterminação 0 por 0, né? No entanto, o limite vai ser igual a 1. Tudo certo? Aqui, vamos a duas coisas, né? Então, quando se estuda limite, quando x tende a algum número, nós levamos em consideração que x tende a esse número em duas direções, né? Ou pela direita ou pela esquerda. Tá certo? Então, essa função aqui, seno de x sobre x, ela não está definida quando x é igual a zero, né? Tá certo? Só definida para x diferente de zero. Mas, quando x tende para zero, dizemos que o número tende para zero, né? Tá. Uma coisa importante que aqui, escreve aqui, que a função seno de x sobre x é uma função par. Eu não sei se na escola vocês sabem que é uma função par. Eu não sei. Função par, função ímpar. Linda. Eu não sei, não. Tá, então vamos a definir aqui. Eu deveria ter explicado isso quando são funções, mas é tanta coisa, matemática básica, que não. Então vamos a compartilhar aqui a lousa novamente, só para explicar essas definições. Bom, vamos a trocar a cor da caneta. Vamos a colocar azul. Decimos que a função f é par se f de x é igual a f de menos x. Ou seja, ele não muda de sinal se você trocar x por menos x. Um exemplo de função par, né? São todas as funções potências, por exemplo, f de x igual a x elevado a 2n. Todas as funções potências de expoente par. Por exemplo, x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, x ao oitavo, né? E também a função cosseno é par, né? F de x, cosseno de x, por exemplo, é par. Tá certo? Ou seja, o que acontece aqui? Se você troca x por menos x, a função vai ser a mesma, né? Específico aqui, vamos, f de x igual a x ao quadrado. Aí você troca x por menos x. F de menos x igual menos x ao quadrado, tá certo? Trocou x por menos x. Isso aqui vai ser igual a quê? A menos 1, pode escrever assim, menos 1 vezes x, né? Assim. Isso aqui vai ser igual a quê? Menos 1 ao quadrado vezes x ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Tá vendo? X ao quadrado é o quê? A função f de x. Ou seja, a função aqui não mudou se você trocou, tem o mesmo valor. Tá certo? Então, a função par, ele não muda de sinal se você troca x por menos x. É importante saber a função par, eu vou adiantando um pouquinho, né? Quando você descobre que a função é par, então, podemos dizer que o gráfico dela é simétrico com relação ao eixo das ordenadas. Ou seja, assim. Aqui tem o x positivo para a direita e o x negativo para a esquerda, não é? Assim. Então, o que significa dizer que uma função é par? Por exemplo, se você sabe que o gráfico da função é assim, mais ou menos. Assim. Vamos por assim. É assim, né, para o x positivo. Então, para o x negativo, é como se aqui o eixo das ordenadas fosse um espelho, né? Então, o gráfico para a outra não precisa fazer assim, mais ou menos. Essa é uma forma, é simétrico. Porque, veja, para x positivos, a função tem esses valores que está aqui. Então, para x negativo, vai ter os mesmos valores. Certo? Agora, o que se chama função ímpar? Decimos f é ímpar se, quando você faz aqui f, troca de sinal, a variável, né? Vai ser igual a menos f de x. Ou, se você prefere, pode ser f de x igual a menos f de menos x. Se você troca o sinal da variável independente, vai trocar o sinal do valor da função. Exemplo de funções ímpares. São todas as funções, f de x, de potências ímpares. Assim, por exemplo, 2n mais 1. Também a função é ímpar, a função seno. Seno de x, certo? Aqui é fácil verificar, né? Por exemplo, se você pega a função f de x igual a x ao cubo, por exemplo, né? Vejamos aqui.
Agora queremos saber aqui é igual a f de menos x. F de menos x vai ser igual a menos x ao cubo. Não é assim? Aqui você escreve menos x como sendo menos 1 vezes x elevado ao cubo, vai ficar assim, menos 1 ao cubo vezes x ao cubo. Menos 1 ao cubo dá menos 1, então vai ficar menos x ao cubo. Isso aqui vai ser igual a menos, mas x ao cubo é o quê? F de x. Então, certo? Portanto, toda função potência de expoente ímpar é ímpar, é uma função ímpar, né? A função zero também é função ímpar. Tangente é ímpar. Tudo certo? E quando você divide duas funções ímpares, ou multiplica duas ímpares, vai dar uma função par. Praticamente como lei de sinais. Tudo bem? Ficou mais ou menos claro? Sim, deu para entender. Então, porque eu vou usar esse fato da função ser ímpar, né? Opa. Então vamos a voltar agora para os slides. Opa, voltei no mesmo. Coisa. Tudo certo, né? Então, veja aqui. Então, a função seno é uma função ímpar. A função x também é uma função ímpar. Tá certo? Porque x é um caso particular de uma função potência de índice de expoente 1, né? Que é ímpar. Então, quando você divide duas funções ímpares, vai dar uma função par. Então, a função seno de x sobre x é uma função par. Então, por que a gente vai usar essa ideia de ser par, né? Porque veja aqui, o x tende para zero. Então, ele tende para zero pela direita ou zero pela esquerda. Então, se a função é par, então não precisa analisar nos dois lados. Basta analisar só um lado. Por quê? Porque a função é par. Tanto faz se você muda o sinal da variável independente, vemos que a função não altera. Porque é par. Tudo bem? Essa parte. Então, por isso que vamos analisar agora só quando x tende a zero pela direita. Só. E por que não pela esquerda? Porque vai ser a mesma coisa, né? Porque a função é par. Então, vejamos aqui. Para analisar aqui vamos a considerar o círculo trigonométrico, tá certo? Aqui tem um círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico é aquele círculo cujo centro coincide com a origem do sistema cartesiano, né? E o raio é igual a 1. Nós, provavelmente vocês já viram na escola, né? Quando vocês definem as funções trigonométricas, né? Num triângulo retângulo, ele independe do tamanho do triângulo. Os valores vão ser os mesmos, né? Então, você vai pegar um triângulo retângulo mais simples possível, né? Então, o triângulo retângulo mais simples possível vai ser quando a hipotenusa seja igual a 1, por exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui um triângulo retângulo, qual seria? OBC. Como esse aqui é um círculo trigonométrico, então, OB igual a 1. Certo? Então, vamos analisar X como ângulo central. O X é o ângulo central, certo? Obviamente em radianos, estamos trabalhando com um número, né? Então não podemos dizer graus, em radianos. Então veja aqui, o seno de x, se você quer, o seno de x vai ser igual a quê? O seno de x vai ser BC sobre OB, mas OB é igual a 1, por isso fica BC. X é ângulo central. Nós sabemos que o ângulo central é o quê? É igual a arco que o subtende, né? Que o subtende, por exemplo, aqui, o ângulo central aqui seria o quê? BO até aqui. Não tem um número aqui, seria BO até aqui. Então, o ângulo central aqui X seria a mesma coisa que o arco B e esse pontinho aqui que não está sem letra, certo? Então, o que você observa? Mas aqui também tem outro ângulo central que seria X, né? Aqui. Portanto, esse X que está aqui vai ser todo esse ângulo central que está aqui dividido por 2. Certo? Porque vamos aqui. Esse ângulo central daqui é o mesmo também que esse aqui está aqui. Por isso colocamos o X, o ângulo central vai ser igual a 1/2 do arco AB. Certo? Professor. Oi. O senhor pode explicar novamente a circunferência, só que mais devagar? Sim. O círculo unitário, o círculo trigonométrico é aquele círculo que o centro do círculo
ele coincide com o centro, aliás, coincide com a origem do plano cartesiano. Tem raio igual a 1. O raio é igual a 1. Então, esse ciclo trigonométrico, né? Então, veja aqui. Aqui vamos a parar aqui para não atrapalhar. Tudo certo? Aqui vamos a considerar vários triângulos. Aqui temos esse triângulo que está aqui, por exemplo. Esse seria OBC, né? Se carregou demais esse. OBC. Tá certo? Então, veja aqui. No triângulo OBC temos aqui o seno de X. O seno de X, vamos apagar, não está atrapalhando aqui. O seno de X é o que? Cateto oposto, né? Seria BC sobre hipotenusa, OB. Mas a hipotenusa OB vale 1, então fica só BC. Tá aqui. O que também sabemos, né? Quando você tem um ângulo central é aquele ângulo, a origem dos dois raios, né? Que formam o ângulo, estão no centro. Estão no centro da circunferência, tá certo? Ou do círculo aqui. Então, assim, por exemplo, B, O, e aqui tem alguma letra que não escrevi aqui. Pode ser B ou D, tá certo? Ou B ou aqui. Não escrevi aqui. Esse aqui seria um ângulo central, tá vendo? B e esse ponto que está aqui. Então, tem uma propriedade, o ângulo central vai ser igual ao mesmo arco que eu subtende aqui. Aqui, certo? Mas esse arco aqui, B até aqui, é a mesma coisa que o arco desse vermelhinho até A. Portanto, podemos dizer então, que X é igual a metade do arco AB, sobretudo. A metade do arco AB. Tudo bem? Sim. Tá. Agora vamos a observar o triângulo OBD. OBD. Veja que o triângulo retângulo OBD, o ângulo reto agora está no ângulo B, tá certo? Porque esse aqui é tangente. Quando você traça a tangente de um ponto exterior a um círculo, uma circunferência, né? Ele é perpendicular ao raio. Então, aqui está o ângulo reto, nesse ponto aqui, B. Então, quando colocamos a tangente daqui, vai ser cateto oposto, que seria BD, sobre cateto adjacente, que seria OB. Mas OB é o raio, vale 1. Então, por isso que fica BD. Tudo bem? Então, tangente de X igual a BD. Agora, né? O que temos aqui? Então, BD é a tangente, a circunferência no ponto B. Observando na figura, o que temos aqui, né? Se você observar na figura, vamos a comparar o quê? O segmento BA, o arco BA, e as linhas quebradas BD e DA, tá certo? Mas o que observamos aqui? Que BC é igual a CA, concorda? BC é igual a CA, então, BC é igual a CA. Ou, se você pode escrever, o BC, como é igual a CA, então o BC é igual a 1 meio de BA. Aliás, pode escrever assim, né? O BC é igual a 1 meio de AB. E aqui também observa os arcos, né? Esse arco B com esse pontinho aqui, que não está sem letrinha, né? Igual a esse que está aqui. Mas observa que o arco AB, ele é maior que o segmento AB. Concorda? E também, e a sua vez, esse arco AB é menor que a soma dessas duas linhas quebradas, BD e AD. Mas veja, BD é a mesma coisa que AD, tem o mesmo comprimento. Certo? Por isso que nós escrevemos assim, veja. 2 vezes BC, o que é 2 vezes BC? 2 vezes BC é todo o segmento AB, não é? E essa vez é menor que o arco AB. Aqui. E a sua vez, esse arco AB é menor que a soma dessas duas linhas quebradas, BD e DA. Mas DA é igual a BD, por isso que fica 2 vezes BD. Tudo certo? Por isso, né? Veja, o que foi BC? BC, nós temos aqui seno de X. O que é AB? AB vai ser igual a 2 vezes X. 2 vezes X, né? Só um minutinho aqui, esse celular tocou. Pronto. 2 vezes X. E o que é BD? Tangente de X. Então, substituindo aqui, vamos a ter o quê? 2 vezes seno de X é menor que 2x e é menor que 2 tangente de X. Veja que nós estamos considerando o X positivo, né? Se aproxima de zero pela direita. Aqui vamos a fazer o seguinte, né? Primeiro cancelamos o 2 aqui. 2 cancela 2, certo? Não existe mais o 2. Por uma mágica, o 2 desapareceu.
Então, o que ficou? Seno de x menor que x e menor que tangente de x. Certo? Aqui eu fiz diferente, dividi tudo por seno de x. Então, veja, vamos a dividir tudo por 2 seno de x, que é a mesma coisa, né? Porque seno de x, ele vai ser positivo, porque o x tende para zero pela direita. Quando tende para zero pela direita, então estamos no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante o seno é positivo. Por isso que não alterou as desigualdades. Está vendo aqui? Permaneceu. Dividiu todo, ficou. Então, dessa igualdade que está aqui, desta que está aqui, nós chegamos para essa que está aqui. Como chegamos? Dividimos tudo por 2 seno de x. Tudo certo? Obviamente, aqui estamos escrevendo que tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Por isso que ficou aqui. Deixa eu ver. Tá. Ok? Agora, veja aqui. Por que dessa desigualdade aqui, chegamos a essa que está aqui? Então, duas coisas aqui. Vamos analisar por separado aqui. Veja aqui. Vamos a... Primeiro vamos a fixar-nos nessa desigualdade que está aqui. Veja que todos aí são positivos. 1, x e seno de x são positivos e diferentes de zero. Então, a gente pode multiplicar, dividir e a desigualdade permanece. O que vamos a fazer aqui? Não, só nessas duas aqui. Eu vou fazer o seguinte. Esse seno de x que está aqui, eu vou passar a multiplicar para o primeiro membro. Aqui vai ficar seno de x. E esse x que está aqui vai dividir. Então, vai ficar aqui o quê? Vai ficar seno de x sobre x menor que 1. Tudo certo? Seno de x sobre x vai ficar menor que 1. Dessa desigualdade que está aqui, que é a mesma, vai ficar seno de x sobre x menor que 1. Ou seja, eu tenho essa parte que está aqui. Seno de x sobre x menor que 1. Agora, vamos agora com a segunda, né? Aqui. Agora, deixa eu ver aqui. Agora vamos com essa desigualdade que está aqui. O que eu vou fazer aqui? Seno de x vai para cima, aqui no segundo membro. O x vai descer e o cosseno de x vai subir. Então, o que vai ficar aqui? Cosseno de x é menor que seno de x sobre x. Está vendo, por exemplo? Seno de x sobre x é maior que cosseno de x. Ou cosseno de x é menor que seno de x sobre x. Tudo bem? Tá. Tudo isso justamente para explicar que seno de x dividido por x é 1? Isso. Nossa Senhora. Tá, então veja aqui. Então. Agora vamos a usar o teorema do... Veja que quando você calcula o limite da função cosseno de x, quando o x tende para zero, isso aqui vai ser igual a 1. Não é? Quando o x tende para zero, então o cosseno de x tende para 1. E o 1, como uma constante, quando você toma o limite, vai ser igual a 1. Então aqui vamos a usar o teorema do sanduíche, o teorema do confronto. Veja que essa desigualdade que está aqui, essa desigualdade aqui, ele vale na vizinhança de zero, né? Na vizinhança do ponto zero. E observa que nessa vizinhança de zero, quando você toma o limite de 1, quando o x tende para zero dá 1, o limite de cosseno de x, quando o x tende para zero dá 1. Então, se as funções extremo tendem para 1, significa que o limite da função que está no meio também tende para 1. Por isso que nós chegamos a essa conclusão. Então, o limite da função seno de x sobre x, quando o x tende para zero, é igual a 1. E isso aqui é o primeiro limite fundamental. Tudo certo? O que eu espero de vocês, a menos que guardem esse resultado aqui. Vejam aqui, não interessa o nome que você dá à variável. Aqui pode ser, por exemplo, aqui no lugar de x pode ser alfa. Então, seno de alfa sobre alfa, quando o alfa tende para zero, igual a 1. Pode ser y, seno de y sobre y, quando y vai para zero, dá 1. Então, não se acostumem só a usar esse limite quando é x. Se não é x, às vezes as pessoas travam, mas eu aprendi com x, não aprendi com outra variável, né? Então, é para independentemente de qualquer variável. Mas no caso, o x seria o ângulo, correto? O x é o ângulo. Isso. Tá. Então, vamos aguardar isso aqui. E agora vamos a ver alguns exemplos usando esse limite fundamental. Tá bom? Vejam que nós queremos encontrar esse limite da função seno de 3x sobre x. Tá certo? Vejam a diferença aqui, né? Desse limite que está aqui, essa função, queremos colocar o limite, com aquela que nós vimos agora.
A diferença é que no exemplo nós queremos calcular seno de 3x sobre x. Veja que o argumento do ângulo tem que ser o mesmo que está dividindo. Que não é o caso que nós temos aqui. Nós temos o argumento do ângulo é 3x e o que está dividindo é só x. Então, não podemos aplicar diretamente o limite fundamental. O que vamos fazer, vamos ter que transformar para, de uma forma, poder usar diretamente o primeiro limite fundamental. Uma coisa aqui que é importante nesse tipo de limites é fazer mudança de variáveis. Mudança de variáveis, ele praticamente vai deixar o que você quer na cara, como no nosso caso aqui, vai ser do primeiro limite fundamental. Tá certo? Qual é a mudança de variáveis que vamos fazer? Antes de fazer essa mudança de variáveis, observamos, x tende para zero. Todo múltiplo de x também vai para zero. Por exemplo, x tende para zero. Então, 2x também vai para zero. Inclusive, vai para zero mais rápido, né? Se x vai para zero, então 3x, 4x, 5x, vai para zero. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos a escrever aqui. Seno de 3x sobre x, e aqui vamos a escrever, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma multiplicação e divisão artificial. Qual é essa divisão? Vou multiplicar por 3 e dividir por 3. Olha aqui. Por que multipliquei por 3? Porque veja que eu quero ter o mesmo argumento que tem a função seno aqui dividindo, certo? 3x. Então, para isso, eu preciso multiplicar e dividir por 3. Agora, aqui no próximo passo, esse 3 que está multiplicando aqui, como é constante, vou escrever fora do limite. Aqui. Então, aqui ficou o limite de seno de 3x sobre 3x. E agora vamos fazer uma mudança de variáveis. Qual a mudança de variáveis? 3x igual a alfa. Certo? E agora, como fazemos a mudança de variáveis, então vai precisar também mudar o limite, né? Porque aqui o limite é com relação a x. Agora, quando você vai fazer a mudança de variáveis, o limite vai ser com relação a alfa. E aqui, observa aqui, se x tende para zero, então 3x também tende para zero, né? Portanto, o alfa vai para zero. Então, dizer que x tende para zero é a mesma coisa que dizer alfa vai para zero. Por isso aqui tem alfa vai para zero. E aqui que ficou? Seno de 3x, que agora seria alfa. Seno de alfa. E aqui tem 3x, aqui seria alfa. Tudo certo? Então, agora sim, tá vendo aqui? Essa expressão que está aqui, esse aqui é o limite fundamental. Isso aqui, como sabemos, vale 1. Por isso temos aqui 3. Eu acho que aqui, esse igual deveria ser aqui. Essa notação que está aqui, ele deveria estar aqui. Tá certo? Eu alterei um pouquinho. Tá. Então, fica 3 vezes 1 igual a 3. Então, esse limite é igual a 3. Eu percebo que alguns alunos, quando vão fazer a prova, né? O que eles fazem, né? Eles tiram automaticamente esse 3 que estava aqui no seno, eles colocam fora aqui. De aqui, colocam aqui 3. Está errado isso aí, né? Não podem dizer que seno de 3x igual a 3 vezes seno de x. Aqui, mas a resposta é a mesma. De fato, a resposta é a mesma, mas o resultado é diferente. Tudo bem? Não podem fazer isso. Mas a função seno, ela não é par? Porque... Não, a função seno é ímpar. A função seno de 3x com x é par, porque tem o seno é ímpar, a função x é ímpar. A divisão de duas ímpares é função par. Eu só não entendi por que o 3 foi para frente do seno. É que eu multipliquei artificialmente, como podem ver, né? Aqui, nesse passo aqui. Eu multipliquei aqui por 3 e dividi também por 3 aqui. Por quê? Porque eu quero ter o mesmo variável, tanto para a função seno, como para a função que está dividindo aqui. Se eu tivesse aqui seno de 4x sobre x, aí eu multiplicaria por 4 e dividiria por 4.
Entendi. Vamos para o próximo exemplo, né? Veja que nós queremos encontrar o limite da função seno de 4x sobre seno de 3x, quando x tende para zero. Obviamente, aqui temos de novo, novamente um caso de indeterminação. Quando x tende para zero, o seno de 4x tende para zero, e o seno de 3x também tende para zero. Então, veja aqui, no limite, quando queremos usar o limite fundamental, que seria esse que está aqui, ele está dividindo por x, né? Seno de x por x. E aqui, observamos, nesse exemplo, que não estamos dividindo por x aqui. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos artificialmente dividir por x, né? Então, veja como estamos fazendo aqui. Seno de 4x sobre seno de 3x. Como que vamos escrever aqui? Aqui eu tenho seno de 4x no numerador, né? Seno de 4x. E artificialmente vamos a dividir por 4x e multiplicar por 4x. Só no numerador, por enquanto. Tudo bem? Não alterou, porque eu posso cancelar 4x com 4x. Por que estou dividindo por 4x? Porque aqui o argumento do numerador do seno aqui é 4x. Certo? A mesma coisa vamos fazer no denominador, com seno de 3x. Tá vendo aqui? Tem seno de 3x. O que estamos falando? Divide por 3x e multiplica por 3x. Ali já apareceu já o x embaixo, dividindo, né? Para cada um deles. Tudo certo? E aqui, depois desse passo que está aqui, veja aqui. Então, vamos parar aqui para ficar. Então, o que eu vou deixar isso aqui? Seno de 4x sobre 4x. Está aqui, ó. Ah? E aqui, por que não apareceu esse x aqui? Esse 4x que está aqui, esse x que está aqui vai cancelar com esse x aqui. Esse x aqui cancela com esse. Por isso que aqui fica 4. E no denominador vai ficar 3 vezes seno de 3x sobre 3x. Está aqui. Tudo certo? E agora 4 sobre 3 é constante. Vamos colocar fora do limite aqui. 4 terços. E aqui aplica o limite, né? A propriedade limite do numerador, que seria o limite de seno de 4x sobre 4x, sobre limite de quando x tende a zero de seno de 3x sobre 3x. Vejam, aqui já escrevi diretamente a resposta 4 terços. Por quê? Porque esse limite que está aqui, a gente faz como o caso anterior, mudança de variáveis. 4x igual a alfa, por exemplo, né? Se x tende para zero, 4x também vai para zero, portanto, o alfa vai para zero. Então, ficaria aqui. O número seria limite quando alfa tende para zero, de seno de alfa sobre alfa. E esse limite vale 1, né? Por isso que ficou 4 números. A mesma coisa faz no denominador. Tá certo? Mudança de variáveis. Aqui na próxima página eu explico essa mudança de variáveis, né? Se x tende para zero, então 4x vai para zero. Também 3x vai para zero. Aí faz a mudança de variáveis, né? Qual a mudança de variáveis? Sendo de 4x, 4x aqui. 4x vai ser igual a u, por exemplo, né? Se x tende para zero, 4x vai para zero. Portanto, u também tende para zero. E aqui fica seno de u sobre u. E esse aqui é o limite fundamental. Tá certo? Tudo bem? Como podem ver, esse tipo de limites você tem que usar algumas estratégias, alguns, digamos, truques, né? Algumas ferramentas para poder usar o que você conhece. Professor, Sim. no exemplo anterior, o resultado ia ser 4 sobre 3 para qualquer valor de x? Como é? Desculpa. O resultado do exemplo anterior ia ser 4 sobre 3 para Sim. qualquer valor de x? Não, o x tendendo para zero. O x tende para zero. Não é para qualquer valor de x, para quando o x tende para zero. Certo. Porque quando o x tende para zero, qualquer múltiplo de x também tende para zero. Tudo certo? Vamos considerar o próximo exemplo, né? Aqui porque a gente estuda um pouquinho de trigonometria, né? Nós queremos calcular qual o limite? 1 mais cosseno de 2x sobre cosseno de x. E o x tende para π meio, né? Veja, o que acontece quando, com as expressões do numerador e denominador, quando o x tende a π meios? Vejamos aqui. Quando o x tende para π meios, 2x vai tender para π,
certo? Cosseno de π é menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então, no numerador você que tem 0, né? E aqui, cosseno de x, quando x tende a π meio, então, cosseno de π meio dá 0. Então, teria, de novo, indeterminação 0 por 0. A gente não pode usar as propriedades, né? Mas aqui vamos a lembrar o quê? O cosseno do ângulo duplo, nesse caso, o cosseno de 2x, é igual a quê? 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Certo? Nós já vimos isso anteriormente. E agora, então, vamos a substituir, no lugar de cosseno de 2x, vamos a substituir por cosseno ao quadrado, 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Quando substitui, de fato, então vai cancelar esse menos 1 que está aqui, vai cancelar com esse 1 aqui. Então, fica o quê? 2 vezes cosseno ao quadrado de x. E tudo dividido por cosseno de x. Aqui você cancela o cosseno de x, está vendo aqui? Porque cosseno ao quadrado de x é cosseno de x vezes cosseno de x. Cancelam. E o que vai ficar? 2 vezes cosseno de x. Quando x tende a π meios, o cosseno de x tende a 0. Portanto, o limite vai ser 0. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Vamos ver o último exemplo aqui, né? Veja que nós teremos, de novo, né? Calcular o limite quando da função, qual a função? Seno de x menos seno de alfa sobre x menos alfa, né? Quando x tende para alfa. Aqui, de novo, eu estou usando números qualquer, alfa é qualquer número, né? Então, para vocês, imagine que o alfa é 4, por exemplo, né? Coloca na cabeça que alfa é 4. Aí fica mais fácil, então, né? Se alfa é igual a 4. Então, veja aqui. Aqui, de novo, né? Se você verifica, né? Quando x tende para 4, aqui vai ficar seno de 4 menos seno de 4. Quedaria 0. E aqui embaixo, x menos, quando x tende a 4, aqui vai ficar alguma coisa 4 menos 4, 0. De novo, temos indeterminação 0 por 0, né? Então, não podemos usar as propriedades. Vamos a transformar, né? Mas, por sorte, a gente conhece uma fórmula para calcular a diferença de senos, né? Seno de x menos seno de alfa, existe uma fórmula que é igual a quê? 2 vezes o cosseno da semissuma dos ângulos, certo? Vezes o seno da semidiferença. Aí, usando essa fórmula, vai ficar mais fácil resolver, né? Assim, então, vamos escrever seno de x menos seno de alfa sobre x menos alfa, que seria a função da qual nós queremos calcular o limite quando x tende para alfa, né? Na seguinte forma. Seno de x menos seno de alfa, você vai usar essa fórmula que está aqui. O que eu escrevi aqui, né? Sobre x menos alfa. E aqui vamos fazer umas pequenas modificações, né? Qual a modificação aqui? Então, veja aqui. Vamos apagar aqui para não estar carregado essa. Qual é? Cosseno de x mais alfa sobre 2, você vai deixar como está. Aqui, assim. E o que eu vou fazer? Esse 2 que está aqui, esse 2 que está multiplicando aqui, você vai passar a dividir aqui, para ficar x menos alfa sobre 2. Ainda não escrevi, depois, por enquanto, né? E aqui tem, então, seno de x menos alfa sobre 2, que está aqui, sobre x menos alfa. Tá certo? Então, esse x menos alfa que está aqui, ele só vai dividir a seno de x menos alfa sobre 2. Agora sim, esse 2 que está aqui, eu posso escrever como dividindo o x menos alfa, tá vendo aqui? Esse 2 desceu aqui. Perfeitinho. Agora sim, vamos a usar as propriedades. Então, vamos lá. Veja, então, nós simplificamos essa expressão do qual que nós queremos calcular o limite, que seria a nossa função, né? Nós escrevemos nessa forma que está aqui. Tá certo? Então, o limite dessa função que está aqui é a mesma coisa que pegar o limite dessa função que está aqui à direita. Vamos lá, então. Tá vendo aqui? O limite dessa expressão que está aqui é a mesma coisa que pegar o limite a coisa que nós agora nós transformamos em esse que está aqui. E aqui vamos aplicar o limite do produto, né? Que seria o limite do primeiro fator, que seria isso, que está aqui, vezes o limite do segundo fator aqui, seno de x menos a sobre 2, tudo sobre x menos a sobre 2. Tá? Aqui eu coloquei o resultado direto, porque é direto, né? O primeiro fator, veja que não tem nenhum problema, é fácil calcular. Quando x tende a alfa, o que vai acontecer aqui?
Aqui você tem alfa, mais aqui x alfa, que seria alfa mais alfa, 2 alfa. 2 alfa sobre 2, alfa. Por isso que fica cosseno de alfa esse limite. E com relação a esse limite, por que não foi calculado? Na verdade, vai ser igual a 1, né? Aqui explicamos por que vai ser igual a 1. Veja aqui. Se x tende a alfa, x menos alfa tende para 0. Concorda? Se x tende para alfa, então x menos alfa tende para 0. E nós dizíamos que com qualquer múltiplo, se alguma coisa tende para 0, então o múltiplo dessa coisa também tende para 0, né? Por exemplo, se x menos alfa tende para 0, então x menos alfa sobre 2 também tende para 0. E aqui vamos fazer a mudança de variáveis. X menos alfa sobre 2, vamos a chamar u, por exemplo, né? Então, quando x tende para alfa, é a mesma coisa que dizer u tende para 0. Aí, por isso que fica aqui seno de u sobre u. E esse limite fundamental é igual a 1. Por isso que aqui ficou 1, né? E aqui está a explicação. Então, esse limite vai ser igual a cosseno de alfa. E com esse exemplo, nós vamos a terminar a nossa videoaula de hoje. Da onde saiu esse U?